Eu vou começar aqui com uns slides. Eu não tenho. São slides que eu vou roubar de uma outra apresentação que eu fiz, mas é só para dar uma base, né, na parte de cloud, assim, porque eu acho que falta um pouquinho, às vezes, tipo assim, entender por que a gente tem a nuvem hoje, né? Da onde veio essa ideia, por que quem nasceu nessa nova geração, quem está chegando agora, fala assim, pô, é nuvem, mas é nuvem versus o quê, né? O que era antes, né? Que não tinha, né? A nuvem. Então, lá no começo, né, uns 10, uns 20 anos atrás, as empresas faziam os sistemas no computador, em casa, né? Então eles compravam, em casa assim, né, no escritório. Eles compravam um computador, né, e colocavam lá, e o metal era tudo que tinha. Instalava o sistema no computador e mantinha tudo lá, e plugava o computador na rede e usava a internet da empresa, direto. Né? E quando a gente falava de redundância, é quando tinha um computador no armário e um computador na cozinha, né? Essa era a redundância que a gente tinha na época antigamente. Então eram as empresas pequenas. Para as empresas que tinham mais dinheiro, eles compravam os servidores, né, que a gente chamava de racks, né? Então você colocava os racks de servidores, que é literalmente gavetas, assim, que você colocava o computador, tirava o computador, cada prateleira dessa aqui é um computador. Então eu chamo de instance, né, que é uma instância de um computador, né? Então você tinha isso daí, era extremamente caro, você comprava, colocava lá todos os seus computadores no armário, né? E hoje é até comum, dependendo se você for em algum lugar, tipo num boliche ou numa empresa um pouco mais, num lugar de entretenimento, assim, você vai ver, eles têm aqueles servidores de onde estão todos os computadores deles locais conectados e tudo mais. Eu fui outro dia num boliche aqui e vi isso, um armário gigante, assim, eles tinham dois racks de metal cheio de computador lá, controlando todos os, é, os pinballs deles, é, os jogos e as mesas e as coisas de boliche, né? As pistas de boliche. Mas isso era extremamente caro antigamente, né? Só as empresas grandes podiam pagar tudo isso. Né? E aí, quando você falava de redundância geográfica, né? Imagina assim, uma empresa que tem que entregar um software ao redor do mundo, né? Cada lugar, tipo, tem que ter eu tenho que entregar para o pessoal que mora no Brasil, que mora nos Estados Unidos, que mora não sei aonde, né? E aí você tinha que ter basicamente um data center em cada lugar, né? Então você construía literalmente um prédio, comprava um monte de rack, enchia ele de computador e tinha que contratar internet de banda larga, que era extremamente cara, geralmente pagava fibra direto para o seu prédio, às vezes os caras contratavam redundância, duas fibras de duas empresas diferentes, eletricidade, etc, etc. Então você tinha esses prédios gigantes cheios de computador, com ar-condicionado para manter os computadores frios e tudo mais, né? Então, isso daí era extremamente caro, assim, era surreal, só empresas gigantes, tipo IBM, Amazon, Amazon antes de virar AWS, né? Eles começaram vendendo livro, né? Vendendo coisas. Quem trabalha na área de tecnologia até esquece, porque a gente só fala de Amazon Cloud, Amazon isso, e a gente esquece que a Amazon, na verdade, começou só vendendo, né? Ela era um e-commerce, cresceu, 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 né? E foi assim que nasceu a nuvem, inclusive, né? O que era interessante, né? Nessa época dos computadores que eram físicos, né? Você tinha que, imagina, para você entregar o seu software, você tinha que comprar um computador, esperar entregar, demorava semanas. Aí você tinha que formatar e instalar o sistema operacional, demorava mais horas. Aí você tinha que instalar as dependências. Então, se você estivesse rodando Java, tinha que instalar Java. Se tivesse que rolar um MySQL, instalar um MySQL, instalar um Mongo, instalar qualquer coisa que você fosse rodar, tinha que instalar na máquina, que demorava mais algumas horas. Instalar os serviços, né, o seu sistema, depois configurar os seus sistemas, que demorava mais alguns minutos. Então, tudo isso aqui demorava na ordem de semanas. E a manutenção era extremamente cara, né? Você tinha que garantir que a energia elétrica estava sempre funcionando, garantir que os seus serviços estavam sempre rodando. Se o HD quebrasse, você tinha que trocar o HD.
você tinha que garantir que você tinha um backup do HD, porque se você quebrasse o HD, você tinha que substituir o HD e tudo mais, né? Então, a estimativa que você fazia para entregar o seu software era da ordem de semanas, né? Tipo assim, depois que o software está pronto, né? Seu software, o código já está pronto, está funcionando na sua máquina. Você fala assim, eu quero entregar meu software para o meu cliente. Aí você fala assim, eu vou precisar de mais 3 semanas para comprar a máquina, ter a máquina entregue, instalar tudo e fazer tudo rodar. E o downtime era frequente, porque quebrava o HD, você tinha que trocar, o seu sistema ficava fora do ar por alguns minutos, horas, dependendo de quanto tempo demorava para você restaurar o backup e fazer tudo mais. Então, escrever software era muito complicado, né? Era muito caro, os computadores eram muito caros, aumentar a escala significava comprar mais máquinas, então, se você essa coisa de viralizar, que a gente faz hoje, né? Tipo assim, vou criar um software e vou viralizar, né? E aí eu vou ter, em 3 meses depois, eu vou ter 200 mil usuários. Nessa época era impensável, porque você tivesse isso, você teria que comprar 50 máquinas, né? Então era muito caro, era praticamente é, inviável. E isso fazia que a gente sobre-arquitetasse as coisas, né? Então a gente pensava demais, por quê? Porque como demorava muito tempo para você fazer um sistema e colocar ele no ar, você tinha que fazer ele pensando no futuro, né? E no futuro era tipo 6 meses, um ano na frente. Eu não podia pensar só 2 meses, porque se demorava 2 meses só para conseguir uma nova máquina. Então, tudo isso aí, tudo rodava na mesma máquina, era compartilhado, e você tinha que pensar na parte de segurança, né? Instalar as dependências, manter os pacotes atualizados e tudo mais. E aí vieram as máquinas virtuais, né? Então, o primeiro passo na direção da nuvem foi quando a gente pegava um computador e instalava 3 computadores. Então, a gente tinha o que a gente chama de hypervisor, né? Que é um computador, é um sistema operacional para rodar sistemas operacionais em cima, né? Então, ele virtualiza o computador e divide o hardware em partes, né? Então, se você tem um CPU com 10 cores ou 12 cores, ele pode dividir a máquina em 4 máquinas de 3 CPUs cada. E aí ele controla isso. Então, você consegue instalar 4 Windows dentro da máquina, ou 4 Linux, ou 4 Macs, né? Enfim, 4 sistemas operacionais lá dentro e rodar eles independentes como se eles fossem máquinas reais. E esse controle é feito todo via software, né? Controle de rede, cada um vai ter seu próprio IP, cada um vai ter suas próprias portas USB, cada um vai ter sua própria porta de é, seu próprio disco, né? Seu próprio espaço no disco, seu próprio espaço na memória, enfim, tudo isso é controlado na camada do hypervisor embaixo que controla as instâncias das máquinas virtuais, né? Então isso já melhorou bastante, por quê? Porque você conseguiria comprar um hack grande, né? E toda vez que o seu desenvolvedor ou seu time precisasse de uma nova máquina, você só pedia uma nova máquina virtual. E aí o time de data center lá, seu, ia lá e criava uma máquina virtual para você, criava as credenciais e entregava as chaves para você e você ia sair dirigindo. Então, isso aqui já partia em vez de semanas, agora já demorava só dias, né? Então, era bem melhor do que antes, né? Significa que você aproveita melhor o seu hardware, né? Porque você consegue rodar mais, ocupar mais o seu HD, mais o seu CPU, mais sua memória. Você colocava mais coisa dentro da mesma máquina. Então, você aproveita melhor os seus computadores. E aí que entra a parte da nuvem, né? Por quê? Porque o que acontecia? Imagina a Amazon, né? A Amazon era um e-commerce e esse é um gráfico extremamente fictício, nada a ver com a realidade de vendas da Amazon, né? Imagina que a Amazon vende uma quantidade irrisória comparada com o que ela vende perto do Natal, no resto do ano, né? Então, durante o resto do ano inteiro, as máquinas que ela tem lá no data center dela ficavam vazias, faziam absolutamente nada, né? Então, ela tinha que ter esse data center gigante, por quê? Porque no Natal e aqui, né, tem Thanksgiving, Black Friday, tudo isso, o tráfego era simplesmente ridículo, né? Tipo assim,
não vai ter como suportar se a gente tiver só um décimo das máquinas. Então, eles tinham essas monte de máquinas que ficavam lá o ano inteiro paradas, e eles ficavam pensando, falavam assim, putz, o que a gente pode fazer com essas máquinas, né? Durante o resto do ano, enquanto a gente não usa elas, né? Então, eles tiveram essa primeira ideia aí de criar a AWS, né? Foi assim que nasceu, em 2006, a nuvem, primeiro sistema onde você podia entrar, você falava assim, eu quero uma máquina virtual. E aí você entrava lá, rodava um comandinho e alguns minutos depois você tinha uma nova máquina para você poder brincar, né? Então, isso revolucionou o mundo do software. Por quê? Porque agora qualquer pessoa compra máquinas paga por minuto, né? Tipo, eu não pago pelo prédio que eu tenho que construir, eu não pago pela energia elétrica que eu tenho que manter, pela redundância da rede, pela redundância da eletricidade. Eu não pago por nada disso. Eu não pago para ter que trocar o HD, eu não pago para ter que trocar a memória quando ela quebra, eu não pago para ter que trocar a placa de rede quando ela queima. Nada disso, né? A minha máquina está lá, está rodando, a Amazon vai garantir que minha máquina está rodando e tem, claro, lá suas políticas de rotação de máquina, etc, etc, para manutenção, mas ela me garante que eu vou ter uma máquina, né? Contanto que eu pague. E o mais incrível é que eu posso comprar a máquina, fazer um teste com ela por alguns minutos, depois matar a máquina e continuar com a minha vida, né? Então eu vou lá, fiz um teste, eu queria fazer um teste para ver se meu software rodava. Eu posso subir a máquina, deixar a máquina viva por alguns minutinhos, brincar, matar a máquina e gastei alguns centavos, né? Então, isso muda, por quê? Porque, imagina, antigamente, se você quisesse fazer um teste desse, você tinha que comprar um data center, tinha que fazer várias coisas que eram extremamente complexas e caras, né? De 2006 para cá, as coisas mudaram muito, 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 muito. A Amazon começou com 3 serviços em 2006. Eram a parte de máquinas virtuais, que eu não lembro como chama, porque eu nem uso mais. A parte de S3, né? Então eles têm basicamente um HD infinito, né? Você pode enfiar arquivos lá até acabar os seus arquivos, porque o espaço nunca vai acabar. E um outro serviço que eles tinham era o SQS, né? Então, o SQS foi um dos outros serviços que eles começaram, que era um sistema de fila. Então, um sistema de fila, basicamente, quando você tem 2 serviços, você precisa mandar uma notificação de um serviço para o outro. Você pode criar uma fila e funciona como um chat para os seres humanos, né? É uma comunicação assíncrona. Quando eu quero conversar com alguém, eu mando uma mensagem. Quando a pessoa está online, ela vai lá, lê a mensagem e faz o que eu continua a comunicação. E o SQS foi um dos primeiros serviços que a Amazon também colocou disponível, né? Antes de é, continuar, até agora, como é que vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo aí? Muita coisa? É, alguma pergunta? Eu tô achando genial. Nenhuma pergunta? Eu tenho uma dúvida. Tipo, pelo que eu entendi do que você falou até agora, a Amazon foi a precursora de serviço de cloud? Posso falar isso? Ou tipo, Sim, iniciou ela com foi a alguma outra? primeira. Ah, tá. Beleza. Ela foi a primeira que começou. Porque ela tinha esses data centers, né? E aí, quando ela Uhum. percebeu o dinheiro que ela conseguia fazer, aí ela começou a Uhum. construir data centers só para vender esses serviços. E aí ela começou a Que construir sacada, hein? serviços em cima, né? Que sacada, hein? E sacada tão grande, pessoal, que hoje a AWS, se não me engano, é a área da Amazon que mais cresce, né, Vinícius? É a parte que faz mais dinheiro para eles. Por isso que eu falei, hoje eu até esqueço que a Amazon é um e-commerce, né? Se eu vou, eu compro, eu uso a Amazon, mas para mim, a Amazon na minha cabeça, quando eu falo de Amazon, ela é só computador, não é mais, não é mais e-commerce, né?
EC2, né? EC2 é o nome do serviço que eu estava tentando lembrar, que é onde você compra as máquinas, né? Então, aqui você pode literalmente, você pode vir aqui, eu não tenho nenhuma máquina rodando, porque aqui é o nosso console, né? Então, na Revolu a gente usa o Google Cloud e usa o AWS. Mas no AWS a gente usa só 2 serviços deles, que são o SES, que é parte de e-mail. Então, hoje, se você, por exemplo, você quer mandar e-mail da sua aplicação, você pode vir aqui, configurar SES, você coloca, configura seu domínio aqui, e aí você tem direito, acho que 60 mil e-mails por mês, 50 mil e-mails por dia, gratuitos. Então, a gente usa esse serviço e você vê que a gente não chega nem perto de usar a gente usa acho que 5, 6 e-mails por dia, enfim. A gente usa bem pouco, mas para reset de senha e coisas simples. Pode falar, Bárbara. Uma dúvida sobre esse serviço de SES para e-mail. Ele é, tipo, totalmente gratuito? Você só cria conta na Amazon ou você tem que... Exato. Que isso? Você cria conta Boa. na Amazon, porque a Amazon, isso que é interessante, né? Eles ganham dinheiro no volume, né? Então, para eles, todos os serviços deles têm uma cota. Você pode, inclusive, comprar uma máquina, usar, eles têm uma camada grátis no Instituto também. Então, você pode comprar uma máquina lá e deixar a máquina rodando para sempre e nunca pagar nada para eles. É uma máquina pequena, é uma máquina ridiculamente pequena. Você não vai conseguir rodar um programa em Java, porque Java consome um pouco mais de memória, mas eles têm uma camada grátis, inclusive aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, falar assim, eu quero criar uma instância aqui, vamos criar aqui uma instância. Você instala um Linux, né, que o Linux não paga licença, você poderia até pagar o Mac, tá vendo? Eles têm máquina Mac, eles têm máquina Windows, só que aí eles vão te cobrar a licença do sistema operacional também. Então, se você fala assim, eu não me importo, eu quero, free tier eligible. Então, esse sistema operacional significa que esse sistema operacional, ele é elegível para ser usado na máquina grátis que eles têm. Então, você pode, vamos pegar esse cara aqui. Aí, tô aqui, tô escolhendo. Aqui é o tamanho da máquina, né? Então, você pode escolher lá quantos CPUs, né? Quantos CPUs você tem, né? Quantos cores, né? Semana passada eu estava falando do Node.js lá, estava falando dos pipelines do core, essas coisas. Quantos CPUs você quer nessa máquina? Aqui eu tenho, você pode escolher. Você fala assim, eu quero uma máquina que tenha, sei lá, 96 CPUs. Você pode comprar. Você vai pagar alguns dólares por segundo, né? Eu quero uma máquina que tenha 192 GB de RAM. Também tem. Você pode rodar o sistema operacional inteiro na memória. Mas as pessoas geralmente não fazem isso, a não ser que seja um batch, alguma coisa que você vai rodar por alguns minutos, ou se você for realmente grande, né? Porque aí vale a pena. Mas aqui, esse, por exemplo, o T2 Micro é uma máquina extremamente pequena. Ela tem um CPU e 1 GB de memória. E ela é elegível para o Free Tier. Então, Free Usage Tier for the first 12 months. Então, se você entrar na Amazon, você vai poder usar essa máquina por 12 meses de graça. Ou você pode escolher essa máquina, e aí ela é grátis para sempre. Só que ela tem meio GB de RAM. Né? Meio GB de RAM no sistema operacional, o sistema operacional vai comer metade disso, seu software vai usar, por exemplo, 200 megas no máximo. Né? Senão sua máquina vai ficar meio lerda. Então vamos lá, vamos criar uma máquina aqui. E aí eu poderia ter já Review and Launch, né? Eu cliquei Next só para vocês terem uma ideia da complexidade do negócio. Você pode fazer o que você quiser aqui. A máquina é sua. Você configura ela. Se você quiser adicionar, por exemplo, ela já vem com um HD SSD de 8 GB, que é onde eles vão instalar o sistema operacional para mim, né? E eu poderia adicionar um outro volume. Suponha que eu quero fazer um processamento de imagem ou alguma coisa assim. Eu poderia pedir para ele adicionar um novo volume aqui
escolher um SSD, eles têm outros tipos aqui também, que você quer, pode ser magnético, cada coisa tem o seu preço, né? Você pode fazer o que você quiser. Se você estiver disposto a pagar, você pode fazer o que você quiser. E você só paga pelo tempo que ele tiver usando. Então, se eu criar essa máquina, usar ela por 2 dias e depois apagar, eu vou gastar, sei lá, uns $2. Então, é bem barato, assim, relativamente falando, comparando que se você tivesse que comprar um computador seu em casa e manter, etc, etc, é extremamente barato, pela conveniência, né? Aí você também pode usar tags, né? Eles têm uns labels, você pode marcar as imagens, tudo que está na Amazon você pode marcar elas com qualquer chave e valor, né? Então, por exemplo, normalmente as empresas usam tags do tipo service name para identificar que tipo de serviço está rodando nessa máquina. Então eu vou falar assim, isso aqui é um teste do Vinícius. Você podia, por exemplo, falar, sei lá, environment, né? Tipo, que ambiente é esse? Vou falar que esse aqui é um ambiente de teste, né? Não é um ambiente de produção. Então, isso tudo depois você pode usar para calcular quanto você está gastando, né? Por ambiente, por serviço, enfim, por tudo que você usa na nuvem, né? Eles têm a parte de segurança, né? Como é que você vai acessar essa máquina? Eu vou deixar a máquina aberta, só para vocês, só para fazer a máquina. Aberta no sentido, ela vai estar acessível pela rede da Amazon, né? Não sei, eu acho que nem sei se ela vai estar acessível publicamente, que eu não lembro se eu coloquei, acho que não coloquei IP externo para ela. It's open to the world. Não, ele vai ter um IP externo. Eu não estou mais elegível para o tier grátis por algum outro motivo. Tudo bem, vamos continuar. A chave de SSD para conseguir acessar a máquina, né? Então eu vou precisar dessa chave para conseguir fazer SSH na máquina. Aliás, eu vou fazer isso no Google que é um pouquinho mais fácil, que assim eu consigo não colocar a máquina pública na internet. Mas a ideia é basicamente essa. Eu vou fazer o mesmo processo lá no Google Cloud para vocês terem uma visão de como é cada uma das nuvens. E aí acho que vai ficar mais interessante. Na Amazon, esse aqui é o console deles, né? Então, quando você entra, você vai... É extremamente... vamos dizer assim, tem muitas alavancas, né? Eu não vou falar que ele é complexo exatamente porque ele tem essas muitas alavancas que você pode entrar, né? Você pode ter, por exemplo, várias contas para começar, né? Então, você pode ter contas... porque tem empresas que escolhem organizar o ambiente deles na nuvem por conta. Então, fala assim, eu quero um ambiente de desenvolvimento na conta X, eu quero um ambiente de desenvolvimento na conta Y, um ambiente de produção na conta Y. Por quê? Porque você consegue controlar melhor o acesso, quem tem acesso ao ambiente de produção, quem tem acesso ao ambiente de desenvolvimento. Então, você pode controlar via conta. E aí tem empresas que têm várias contas, tem empresas que colocam tudo numa conta só. A gente tem tudo numa conta só. E aí, depois da conta, né, você ainda tem as regiões. Então, aonde você quer rodar a sua máquina, aonde você quer ter seus dados, aonde no mundo, né? Você está vendo aqui. Posso colocar na Europa, posso colocar no Canadá, posso colocar na Ásia, posso colocar no Oriente Médio, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, né? Depende de onde o seu cliente está, você fala assim, eu quero reduzir o acesso que o meu cliente, o tempo de que meu cliente vai demorar para conseguir acessar os dados, por exemplo. Então, se meus clientes estão em São Paulo, eu vou colocar tudo nas minhas máquinas no data center lá em São Paulo. Até aí, tudo bem? Tudo bem.
Eu até cheguei a usar para desenvolvimento de chatbot aquele IBM Watson, né? Uhum. Assistant. E ele também tinha esse mecanismo de você escolher a região que ia ficar alocado, sabe? Então, Porque quando você escolhe a região, tem duas coisas. Você vai ver que cada região, além de tudo, ainda tem. Eles têm o data center e aí eles têm a zona, né? Então, cada região no mundo tem normalmente 3 data centers juntos, né? Algumas regiões têm mais quando a região é muito grande. Por exemplo, US East One, né, que é uma das maiores, né, data centers da Amazon, que é North Virginia aqui, acho que eles têm 4 data centers ou 5 data centers, eu não sei. Você pode escolher US East One A, B, C e D, né? Então, A, B, C e D significa que os seus dados estão lá em North Virginia, né? Aqui perto de Nova York. Mas, além disso, você ainda tem que escolher qual prédio. Por quê? Porque por causa da questão de redundância, por causa da questão de ataque, questão de desastres, né? Tudo isso pode acontecer e destruir um prédio inteiro, né? Ou o seu prédio pode ficar online, ou pode ter uma enchente, sei lá, alguma coisa desse tipo, naquela região. Então, os prédios são fisicamente separados e eles são redundantes, né? Tipo, toda a internet deles é redundante, a energia elétrica deles é redundante. E quando eu digo redundante, significa assim, que nem no Brasil, aí a IBM que eu trabalhava, em Hortolândia, eles tinham energia que vinha de Itaipu e vinha de outro lugar, entendeu? Então, se entendi. Itaipu cair, né, tipo assim, se Ah, Itaipu não puder mais gerar energia elétrica, vamos puxar a energia elétrica de outro lugar. E esses data centers são as mesmas coisas. Então, quando você escolhe a sua região e depois você tem que escolher a sua zona também. Então, é, são literalmente data centers separados e basicamente você tem que escolher onde você vai colocar os seus dados, né? E isso faz parte do processo de usar qualquer serviço na nuvem, né? Por quê? Porque importa quando você tem o tempo, né? O tempo que os dados que saem do servidor até chegar no cliente, ele tem um- ele tem um, ele tem que percorrer essa distância, né? Fisicamente, ele é limitado, ele não consegue chegar lá mais rápido do que a luz, né? Então, você vai ter que passar por esse espaço aí, né? E isso daí você tem que fazer essa escolha. Assim, se você quer ter seus clientes no Brasil, então faz sentido você ter um data center no Brasil. Ou não, né? Depende. Quanto tempo demora para os clientes? Que tipo de serviço você tem? Então, tudo isso você tem que levar em consideração, né? Então, por exemplo, no Google Cloud, eu tenho um serviço de uptime check, né? Que ele fica verificando se os meus serviços estão acessíveis, né? Então, o Google fica fazendo uma chamada lá no meu servidor. A cada minuto, ele vai e faz uma chamada. A cada minuto ou segundo, eu não lembro. E aí ele fica... deixa eu ver se eu acho aqui. De todos os data centers que ele tem no mundo, ele vai chamar o meu serviço, tá vendo? Ele vai chamar da Virgínia, Oregon, Iowa, na Europa, de Singapura e de São Paulo. E cada um deles tem um tempo diferente para acessar. Então, você vê aqui, por exemplo, para chegar no meu serviço, que está aqui nos Estados Unidos, de Singapura, ele demora quase meio segundo, mais de meio segundo, né? 680 milissegundos. Então, quando você vai pensar no seu data center, você tem que pensar nisso, né? Se o seu cliente está no Brasil, por exemplo, o nosso cliente está no Brasil. Então, do Brasil para o meu data center, tem 370 milissegundos só de latência. Então, só para você abrir uma porta, né, um socket, um browser aí no seu computador, para chegar aqui no servidor onde o meu serviço está, são 370 milissegundos. Isso tem uma diferença muito grande para a gente? Por enquanto, não. A gente não tem nenhum serviço que é real-time de vídeo, nenhum serviço de real-time de voz, então para a gente não faz tanta diferença. Mas também tem o custo, né? Porque os servidores no Brasil, por ser um data center menor,
mais novo, a procura é alta. Então, as máquinas no Brasil custam mais caro. Então, eu falo assim, bom, eu prefiro pegar uma máquina aqui, que eu vou pagar alguns centavos a menos por minuto, né, que no final do mês vai sobrar, vai chegar alguns dólares, né, vai somando aí, e ter essa latência que não faz tanta diferença para mim, né? Então, essa é uma coisa que eu acho que vale a pena, você tem que sempre considerar, né? Depende do seu serviço, depende de tudo isso. Pode falar. Como que você sabe que essas máquinas do Brasil são mais novas? Tipo, isso você vai acompanhando? Como que você sabe? Isso é a idade, não posso falar. Ah, esse é segredo de anos de praia, né? Eu falo para o Wayne, já falei para o Wayne isso, eu vivo a história, né? Eu tô desde o começo, né? Então eu vejo quando a Amazon começou, ela tinha data center aqui, ali, aí falou assim, então eu ouço falar que a Amazon agora tem um novo data center, né? Assim como os clientes, né, os outros serviços mandam e-mails para as pessoas falando assim, nossa, nós temos essa nova funcionalidade. A Amazon também faz isso. Ela entra na, ela manda e-mail para a gente falando assim, olha, esse novo serviço está disponível nesses data centers. Então você sabe mais ou menos, porque eles estão atualizando, né? E tem alguns data centers que recebem as funcionalidades antes, né? Por quê? Porque são data centers maiores, eles têm mais máquinas para experimentar, tem mais clientes interessados. Então, quando eles colocam um serviço disponível num data center, por exemplo, North Virginia, que é mais procurado, é mais fácil para eles venderem um serviço novo lá, entendeu? Então, para eles também tem essa questão, né? Para eles é tudo produto, né? Então, eles têm que colocar os produtos nos lugares e eles colocam dinheiro também. Só que, assim, quando você está falando de construir um data center desse, você está falando de uma obra de anos, né? Então, não é uma coisa que você fala assim, vou construir um prédio e colocar 1 milhão de computadores dentro. Você não vai fazer isso em 2 meses, né? Você está falando de meses aí para puxar a energia elétrica. Uhum. Desculpa, só um minuto. Esse é meu filho. Está procurando o iPad. Ô, Vinícius, sabe que eu lembrei? É igual supermercado, né? Quando você tem a mesma rede de supermercado. Só que eu moro em Interlagos, longe de tudo. A unidade daqui, ela tem produtos inferiores, sei lá, uma Renner, vai. Não precisa nem falar de supermercado, mas uma Renner. A Renner daqui do shopping de Interlagos, ela tem produtos diferentes de uma unidade, sei lá, na Rua Augusta, sabe? Então, acho que é mais ou menos essa diferenciação. Exatamente essa mesma ideia. Ah, legal. E você tem que saber, né? Depende do serviço que você está fazendo. Como eu falei, 90% dos casos não faz muita diferença. Você está fazendo uma aplicação na web, um site, alguma coisa assim, ou um sistema que você vende, como a gente está fazendo, não vai fazer uma diferença incrível, assim, principalmente para quem está começando e não quer gastar muito dinheiro, né? Está focando mais em ser eficiente. Você tem que colocar essas coisas na balança. Mesmo porque, como é fácil você começar uma nova região, né? Então, por exemplo, se eu quisesse migrar minhas coisas para o São Paulo, por exemplo, você está falando de dias, você não está falando de uma operação de meses aí, né? Então, é uma coisa assim, eu vou economizar um dinheiro agora, no curto prazo, mas eu estou pronto para migrar se eu precisar. Então, é uma economia que você tem que pensar também, né? Balancear. E em caso de empresas maiores, tem outras coisas que você tem que considerar, por exemplo, certificação. Tem empresas que você tem clientes que exigem que você tenha. Eu estou tentando lembrar a AWS. Eu estou lembrando de uma empresa que eu trabalhei que era compliance com essa certificação aqui nos Estados Unidos, que é para vender para o governo americano, né? Chamada FedRAMP. Então você pode ver, por exemplo, aqui eles têm sites dedicados para isso. Por quê? Porque os serviços deles também têm que ser protegidos da mesma forma. Porque essas certificações de segurança, essas coisas assim,
elas exigem que você e o seu computador esteja num determinado nível de segurança e em criptografia no disco e tudo mais. Então, quando eles criam esses serviços, eles têm que pensar nessas coisas e eles têm que preparar, né? Então, quando eles fazem o serviço, eles mostram toda a parte de, tipo assim, esse serviço, por exemplo, o S3, né, onde você guarda os seus arquivos. A gente garante que as máquinas onde esses arquivos estão colocados são criptografados no nível do disco, todo o tráfego entre as redes são criptografados, enfim, tem várias coisas que eles têm que garantir que os clientes deles exigem, né? Então eles também têm que pensar nessas coisas e colocam isso nos serviços também, né? Então quando eu estava trabalhando nessa empresa, por exemplo, a gente não podia usar um serviço deles numa determinada região porque ainda não estava pronto para não estava compliance ainda com essa certificação, né? Não estava compatível com a certificação X. E aí a gente tinha que falar, esse serviço a gente não pode usar ainda, porque a gente está nessa região e não funciona, né, para gente. Então a gente não pode colocar nossos dados basicamente nesse baldinho, né? Uma coisa que eu só queria mostrar era a quantidade de serviços, né? Você vê aqui, a Amazon antes ela tinha um painel aqui que mostrava todos os quadradinhos que eles tinham. Agora eles tiraram, porque ficou impossível. E cada um desses daqui você vê que eles têm várias ofertas de serviços aqui dentro, né? Então, por exemplo, só para comprar uma máquina, por exemplo, você pode ir direto no EC2, né? Que você vai comprar o servidor direto. E eles têm outras ofertas em cima que eles vão agregando o valor para você, por exemplo, o Elastic Beanstalk, você compra um lugar para você rodar seu serviço, mas você não necessariamente compra o computador e depois instala todas as dependências. Você fala assim, olha, eu preciso de uma máquina para rodar Python. Então, eles têm isso já pré-configurado lá e eles vão criar a máquina já com todas as dependências configuradas para você. Ou, por exemplo, Lightsail, que é uma versão mais light do EC2, né? Então, Lightsail, ele vai te dar a máquina, você faz o que você quer com a máquina, mas ele não vai te dar tantas opções de disco, tantas opções de segurança, tantas opções de outras coisas, né? Então, basicamente, ele vai ter um balanço aí de o que você quer de serviço, né? E quanto você quer pagar, claro, e quanto você precisa ter controle, né? Então, por exemplo, o EC2 você vai ter controle total na máquina, a máquina é sua, você faz o que você quer com ela. Já no Elastic Beanstalk, não, você vai ter um espaço lá numa máquina que está preparada para você rodar o seu serviço, né? Então, você também tem todas essas ofertas. E aí tem coisas que são mais abstratas ainda, tipo o Lambda, por exemplo. O Lambda que muita gente está falando hoje em dia sobre serverless, né? Que é a parte você nem compra o servidor, você paga para rodar uma função. Você literalmente escreve o seu código dentro de uma função e essa função, quando alguém chamar, você coloca lá um gatilho, né? E fala assim, olha, se alguém fizer um request nesse caminho, chama essa função. E aí ele vai chamar a função e fazer alguma coisa. Então ele vai te dar as opções, né? O que foi requisitado, e você pode ter acesso à resposta, né? Então você não precisa nem criar o servidor, você não precisa fazer nada. Você escreve uma função JavaScript, põe aqui, e, de novo, ao ponto da Bárbara lá mais cedo, é de graça. Isso aqui é de graça, porque acho que você pode fazer a camada deles, acho que é 1 milhão de chamadas. Eu não sei se vocês forem olhar o preço lá. Ô, Vinícius, isso que é o que eles chamam de microserviços? Não, isso vai além, né, do microserviços. O microserviço é uma arquitetura. Aliás, eu vou tomar nota aqui para poder falar sobre isso. É um bom tema para falar É sobre. verdade, boa, para uma outra aula. Mas é uma arquitetura de software onde você separa os seus códigos em serviço, né? Você pode construir microserviços usando Lambda? Pode. Tem amigos que têm empresas inteiras rodando em Lambda e tá super feliz e não trocaria por nada, né?
A gente, na Revolu, a gente usa microserviços, mas a gente usa Kubernetes, né? Então, o Kubernetes é um desses serviços também. Hoje em dia, você pode pagar a Amazon AWS ou o Google Cloud para criar um Kubernetes gerenciado, ou você pode comprar as máquinas e instalar tudo você do zero, né? Então, a gente tem um cluster de Kubernetes rodando 3 máquinas, e é aí que a gente roda todo o nosso ambiente de produção. Então, esses daqui são 3 computadores que a gente tem lá. Esse cluster é gerenciado, então eu não tenho acesso a essas máquinas, eu não consigo entrar, fazer um SSH e controlar essas máquinas, porque o Google controla essas máquinas para mim. E para ter esse controle, ele quer que eu não encoste, porque se eu encostar, pode ser que depois ele perca o controle, né? Mas eu não sei, eu vou fazer aquilo que eu estava fazendo antes, que é criar um computador aqui no Google para vocês verem, porque aqui é um pouquinho mais fácil, na minha opinião. Mas a quantidade de serviços, né, eu estava falando, vocês veem que banco de dados, por exemplo, a Amazon tem MongoDB, tem Dynamo, que é um serviço deles, eles têm MySQL, né, gerenciado, você pode usar MySQL, pode usar Postgres, pode usar, enfim, o que você quiser aqui, eles têm vários tipos de bancos de dados gerenciados, não gerenciados, você pode... Gerenciado, quando eu falo gerenciado, significa assim, você clica e você tem um banco de dados configurado, né? Ao contrário do não gerenciado, que é você compra um computador, instala tudo do zero, configura o banco de dados na mão, né? Então, quando você compra um serviço gerenciado, tipo o RDS, que é o banco de dados relacional, você recebe muitas coisas em cima. Você vai pagar mais caro, né? Uma máquina com um banco de dados MySQL, por exemplo, é em torno de $30 por mês, $35 por mês. Mas você vai ter backup automático, você vai ter, você vai poder criar instâncias lá dentro, né, criar bancos de dados lá dentro, você pode criar quantos bancos de dados você quiser, ele gerencia, se você quiser escalar, você fala assim, eu quero uma máquina maior, você clica e pronto, dobrou o tamanho da máquina, né? Se você tivesse que fazer tudo isso manual, você teria que parar a sua máquina, aumentar o tamanho da máquina lá no EC2, né, depois criar, reconfigurar o seu disco, e eles fazem tudo isso automático para você, né? Por isso que eu falo, quando é gerenciado, eles têm todos esses conceitos, esses serviços que eles vendem em cima, né? Então, é tudo automatizado para você, né? Nossa, tem coisa aqui de computação quântica, que todos os clouds estão começando a investir, a IBM começou, né? Depois o Google também, a Microsoft também já tem, storage, onde tem o S3, o S3 Glacier é um serviço de longo termo, né? Então, por exemplo, você pode colocar um arquivo que você nunca mais, você só acessa uma vez por ano, por exemplo, ou uma vez a cada 5 anos, porque o acesso disso aqui você fala assim, eu quero o arquivo, e eles te dão o arquivo só vai ficar disponível 5 dias depois. Então, o custo é muito mais baixo, você pode colocar petabytes lá, você vai gastar centavos por mês, mas para você acessar é muito difícil. Backup, enfim, serviços, eles oferecem várias coisas de monitoramento também, né, a parte de log, parte de tudo que você precisa para gerenciar suas aplicações. Nossa senhora, a RVE, eles estão também começando com a parte de desenvolvimento de jogos, computação para machine learning, né, inteligência artificial, toda a parte de processamento de vídeo, processamento de imagem, processamento de som, de texto. Eles têm serviços para todos, assim, todas as nuvens hoje em dia têm esses tipos de serviço também, que você pode comprar e falar assim, você faz o upload de uma foto e ele te fala todos os textos que tem na foto, ou ele te fala os objetos que ele achou na foto. Ele fala assim, a foto tem um cachorro, uma bola, uma árvore, e tudo que ele achou, e ele fala também a posição onde ele achou as coisas, enfim, você pode pagar por chamada na API, né? E você, a principal vantagem da nuvem é que você paga pelo que você usa, né? Então, você não usa, você não paga. Se você usa,
usa muito, você paga muito. Se você usa pouco, você paga pouco. Então, tem que sempre pensar quando você o que eu acho que aumenta a complexidade da nuvem é exatamente isso. É tanta oferta hoje em dia que você fica até, tipo, não sei nem por onde começar. Escrevo tudo do zero ou, ou compro um serviço já pronto, né? Não sei. É, é uma discussão complicada, você tem que sempre pensar, porque tem coisas que vale a pena comprar e tem coisas que vale a pena construir, né? Depende do time, depende de quanto tempo você tem. Pode falar, Ana. Vinícius, isso seria uma área de um especialista de qual nome, assim? Seria um especialista em infraestrutura? Depende da empresa. Tem empresas que chamam de DevOps, tem empresa que chama de time de plataforma, tem empresas que chamam de operações, tem empresas que chamam de infra, varia de empresa para empresa, né? Tem empresas que automatizam 90% disso e quem cuida disso é o próprio desenvolvedor, né? Tipo, então varia bastante. Legal, obrigada. Aqui eu vou criar uma máquina no Google lá para vocês verem como é que é, né? Então, a interface eu prefiro o console do Google, eu acho que ele é um pouco mais intuitivo, mas tudo que você consegue fazer no um hoje em dia, em um você consegue fazer no outro também. Então, é, aqui eu estou criando a máquina, né? O nome da máquina e aqui já está me dando a estimativa de quanto a máquina vai me custar por mês, tá vendo? $25. Aí aqui ele está falando da onde vem esse custo, né? O custo vem desses dois CPUs e de 4 GB de memória. Então significa assim, se eu deixar a máquina ligada por 1 hora, eu vou gastar 3 centavos. Ou seja, pô, é legal para fazer um experimento, né? Uma máquina com 4 GB e 2 CPUs é bem rápido. Vou pegar uma máquina barata aqui, $7. Então caiu um terço do preço, é menos de um terço do preço, 1 centavo a hora. O Google também tem máquinas que são grátis. Eu estou tentando lembrar se qual que era. Acho que é aqui. Aí, dois. Aqui ele está falando que eu vou pagar 36 se eu customizar a máquina, né? Você pode comprar a máquina também com 32 CPUs, 128 GB de RAM. Não lembra que eu falei, você quer pagar? Você paga. Você quer uma máquina com 32 CPUs e 128 GB de RAM? Você pode. $822 por mês. Salgadinho, né? É meio salgado. Mas tem gente que precisa, né? Depende do que você está fazendo. Se você quer processar muitos dados, ou, sei lá, se o cliente está pagando para você, né? É. É aquilo que eu sempre tenho falado, a conta no Google, para mim, é proporcional ao quanto de cliente que eu estou recebendo. Então, se eu Uhum, tô pagando muito, é porque eu estou recebendo bastante. Então, é um problema que talvez valha a pena. Ou você verdade. planejou mal, né? Aí não sei, também tem esse lado. Verdade. Então, vamos lá. $7, eu vou pular tudo, vai ter um disco de 10 gigas, vai rodar um Linux Debian. Para mim tá bom. Não preciso de nada, não quero nenhum firewall. Eu vou fazer. Aqui no firewall eu vou abrir o HTTP, porque eu quero fazer um experimento. Vamos ver se eu consigo fazer esse experimento em 4 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, enquanto ele sobe meu computador. Não? Nenhuma pergunta? Só tensão, esperando quando o computador vai subir. Silêncio. Subiu. E assim você tem um computador.
Demorou menos de 1 minuto. Aqui eu posso clicar SSH, e aí ele vai... Oh, vocês não estão vendo essa... Deixa eu mudar minha janela aqui. Quando eu cliquei no botão SSH ali, ele abriu um terminal com a máquina. Então, esse terminal aqui, eu estou lá na máquina. Caraca, que legal. Então, é uma máquina. Está rodando lá no Google. 7 centavos por hora. Nossa. Mas isso não consome o seu computador? Não, isso não consome nada do meu computador. Se eu desligar meu computador, essa máquina vai continuar rodando. É muito legal. Sim. E ela tem um IP externo. Então eu posso até... Eu vou instalar... Debian apt, né? Vou instalar um Node.js. Vamos procurar. Olha lá, ó. São Google. Vou instalar um Node via... Aí você escolhe a versão do Node. Vou pegar o Node 14 aqui. Olha, ele me deu... Essas... Ah, estão me confundindo. E está instalando lá na nuvem. Meu computador está livre aqui para fazer o que eu quiser. O Node está instalado. Não sei se vocês conseguem ler isso. Entrar no Node. E assim você tem Nossa, o que Node. legal. Então, vamos para um diretório opt. E vamos escrever um... no meu diretório. Init. Então, eu vou criar uma nova aplicação aqui em Node. Ela vai chamar teste app. E aqui tem um package JSON ali, né? Então, vou instalar o Express. Vamos lá. Express.js, acho que é só isso, né? Então, tá lá. Instalou o Express, se eu der um node modules lá, instalou o Express e todas as dependências do Express. E se eu der um package aqui, ele está procurando por um index. Então, eu poderia fazer só um node aqui e ele... Node, ponto, ele vai tentar rodar o meu index.js, que não existe, certo? Então, existe um VI aqui. Não é bem isso que eu queria fazer. Quem nunca né, teve que lidar com linha de comando direto, assim, a única maneira de você controlar o computador lá na nuvem é pela linha de comando. Né? Então, eu vou fazer aqui um programa
Writing Express, que é basicamente o Hello World aqui. Isso aqui eu estou fazendo, o VI, para quem não conhece, é um editor de texto de linha de comando. Então ele consegue, você consegue editar arquivos, criar arquivos, enfim, fazer o que você precisa. E ele tem uma interface bem estranha, digamos, mas ele é muito poderoso. Ele faz tudo que um editor de texto faz. Então eu criei aqui o meu Hello World. Eu mudei, a única coisa que eu mudei para ele rodar na porta 80, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu abri a porta 80 da minha máquina lá pelo firewall, quando eu estava criando ela. Então, teoricamente, se eu pegar esse IP que é público aqui e for no meu browser direto, ele vai dar um connection refuse, porque eu não tenho nenhum processo rodando na porta 80. Mas ele achou a máquina, tá vendo? Ele falou, eu tentei me conectar com a máquina, mas a máquina não respondeu. Então eu poderia, por exemplo, tentar rodar esse processo. Ele vai falhar, porque a porta 80 é uma porta reservada, você precisa ter acesso root para poder rodar. Você precisa ser administrador da máquina para rodar alguma coisa na porta 80. Então eu vou tentar fazer isso, não sei se isso vai funcionar, mas a gente vai ver. Olha, rodou. Não vai funcionar aqui, mas vai funcionar aqui. Aí eu vou deixar o link aqui para vocês todos, para vocês abrirem um Hello World aí, minha máquina virtual, no chat. E vocês vão ver que todos vão abrir. Se você clicar e for nesse endereço lá, talvez o seu browser dê um anúncio falando que não é seguro, mas vocês estão acessando o meu servidor lá. Nossa, muito legal. E assim funciona a nuvem. E se eu matar Qual a ele aqui, diferença? ele morreu. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito simples, mas eu pensando nisso agora. Qual a diferença de quando falam, tipo, colocar foto na nuvem e fazer um computador na nuvem? É a mesma coisa? Tipo, não a mesma coisa, mas. Volta a questão do serviço gerenciado lá, né? Que eu falei. Quando você quer colocar uma foto na nuvem, você tem que fazer a escolha. Você quer colocar a foto na nuvem como? Eu poderia simplesmente subir um arquivo para essa máquina, né? E depois colocar meu Express para expor esse arquivo. Então depende de qual é o nível que você está. Você quer ser 100% usuário, você pode, por exemplo, usar o Google Fotos, né? Você vai subir a sua foto para o Google. Então, basicamente, o que o Google Fotos é? Ele é uma aplicação que o Google criou, está rodando no servidor lá na nuvem deles, né? E quando você entra e você faz o upload de uma foto, o computador deles está recebendo essa foto e colocando em algum lugar da nuvem. Pode ser que eles estejam usando o serviço de storage deles, pode ser que eles estejam colocando simplesmente no disco, pode ser que eles estejam colocando, sei lá, em algum outro lugar, mas está em algum lugar na nuvem, né? Eu não sei, tem que ver como é que o serviço foi implementado. E depende deles, né? Então, assim, você está falando, quando você quer falar, coloca uma foto na nuvem, existem um leque aí de opções, né? Você quer ser o desenvolvedor e construir uma aplicação que você pode subir fotos na nuvem, você quer só ter uma máquina que você sobe um servidor FTP, por exemplo, que é aquele servidor de arquivo, e você só faz isso e só sobe os arquivos direto e a máquina fica com o arquivo no disco, ou você quer usar um serviço completamente gerenciado, porque assim, pensa, se você sobe um servidor FTP, você sobe sua foto e esse HD morre, né? Essa máquina vai para outro lugar, ou sei lá, dá um erro durante o upload, ele corrompe a sua foto, você perdeu sua foto, né? Então, assim, você vai fazer backup da sua foto, como que você vai gerenciar o backup da sua foto? Então, tem um leque de opções aí que você tem que pensar quando você fala, vou colocar minha foto na nuvem, que é tudo isso que o Google faz, né, que é um serviço gerenciado, né? Então, todo o serviço gerenciado que a nuvem oferece, desde voo,
posso analisar a sua foto para ver se eu acho um cachorrinho na foto, desde toma aqui as chaves, essa máquina virtual é sua, faz o que você quer, né, é um leque de opções aí, né, como é que fala? Enfim, vai de tipo nada gerenciado, você toma controle de tudo, até totalmente gerenciado, eu só quero usar o serviço e eu não quero ter dor de cabeça, né? Basicamente, esse é o ponto da nuvem. Faz sentido? Muito legal. Nossa. É mesmo. E da mesma forma que eu criei a máquina, eu posso ir lá e falar para a máquina. Então, parei a máquina. Eu já desloguei da máquina, então o servidor meu já não está mais rodando, né? E aqui o Google tá lá, tá pensando lá, né? Tá parando a minha máquina. E aqui eu pago pela máquina, eu pago pelo IP público, eu pago por tudo, né? Então, tudo que você usa na nuvem, você vai pagar. Então, não vai ter nada que você vai falar assim, eu quero um IP público, eu quero acesso à rede. Enviar arquivo do computador da nuvem para fora, você vai pagar, né? Tráfego, você paga storage, você paga memória, você paga processador, você paga tudo que você usa, você paga. Não tem... E se você usou muito e falou assim, nossa, mas eu não sabia, vai ter que pagar. Então, deleta a máquina lá e pronto. Assim se foi meu computador, já não é mais meu. Agora vai para outra pessoa usar. Vocês têm que lembrar assim, né? Imagina assim, lá em algum lugar, em algum data center, lá aqui nos Estados Unidos, tinha um computador que estava lá, né? O hardware físico vai sempre existir, ele não vai deixar de existir porque eu deletei a máquina, né? Mas agora ele está desocupado. Então o Google vai vender esse hardware para outra pessoa. Então, hardware para eles desocupado é perda de dinheiro agora, né? Então, para eles têm que manter esse hardware mais ocupado possível. E é daí que vem toda a ideia de ter que convencer as pessoas a migrarem para a nuvem, né? Era isso, gente. Eu acho que eu passei um pouquinho, falei um pouco, foi um pouco mais solto o formato hoje. Espero que tenha sido informativo para vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar. Tô falando. Nossa, perguntas eu não tenho mais, mas assim, eu super agradeço. Aprendi bastante. Bom, isso é bom. A nuvem é uma coisa incrível. Ela possibilita toda essa ideia de startup e essas coisas assim que a gente vê hoje acontecendo, todas essas inovações, né, no mundo do software não teriam sido possíveis se não tivesse acontecido isso. Porque e ao mesmo tempo que tipo a Amazon começou e tal, talvez acho que até tinha outros que ofereciam, mas eram meio desconhecidos assim. E a questão era uma situação inevitável. Inevitavelmente alguém ia perceber que, tipo, putz, a gente tem todos esses computadores e a gente não está usando, vamos vender isso. E todo mundo precisa, né? Então eu acho que foi uma evolução necessária que aconteceu e eu acho, inclusive, tipo, a gente só está aqui conversando, né? Porque a demanda de engenharia de software e de programadores só cresceu o que ela cresceu porque a nuvem apareceu, né? Se não tivesse essa quebra desse paradigma de tipo eu tenho que comprar um prédio para construir um data center, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Né? Então é um processo todo que seguiu esse caminho aí. E hoje você faz uma empresa da sua garagem ou do seu quarto, gastando nada, se você quiser. E é isso. Muito, muito legal. Possibilidades são infinitas.
Vocês estão aí ainda? Todo mundo As meninas fugiu? estão quietas. Nossa, mas é muito interessante pensar assim, principalmente, acho que até mudou minha relação com a Amazon, porque antes eu tinha essa coisa assim da Amazon ter quebrado as livrarias, sabe? Uma coisa meio tipo, ai meu Deus, não quero comprar da Amazon. Agora eu já tô vendo assim, outra pintura, né? Tipo, outro cenário. Como nossa, muito mais complexo, muito mais amplo. Bem legal, bem legal. Eu saio daqui bem alimentada, assim, de conhecimento, curiosidade, bem legal. Vinícius, eu queria agradecer aí pelo seu tempo, compartilhando conhecimento de cloud. E, assim, para quem tiver mais perguntas, pode mandar lá no Discord, que a gente fica sempre ativo. E o Vinícius também acompanha o Discord. E a gente se encontra aqui na próxima semana, né, Vinícius? Segunda, mesmo horário, 7 da noite. Sim, Show de bola. Obrigada mesmo, Vinícius. Foi muito imagina. interessante. Valeu, Obrigada, gente. meninas e Vinícius. Boa noite. Obrigada a todos que compareceram também, pessoal. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, boa noite.